Domingo, ontem, 1º de maio, o clube completou 80 anos. E nós preparamos uma série especial. E quem apresenta pra gente, amigo, é Léo Batista. Quem foi rei sempre é majestade. O ano era 1936, dia 1º de maio. Na fábrica Confiança, no bairro Industrial, zona norte de Aracaju, os operários que produziam os tecidos mais sofisticados da época passaram também a produzir conquistas no esporte que se traduziram em inúmeros troféus ao longo destes 80 anos de história. O início foi no vôlei e no basquete, mas foi com a prática do futebol que a Associação Desportiva Confiança cresceu e se tornou uma das maiores marcas do futebol sergipano. Para relembrar essas 8 décadas de glórias, o Globo Esporte resgata a partir de hoje histórias e personagens que ajudaram a construir o time proletário. No primeiro capítulo, a influência que o Bangu do Rio de Janeiro teve na fundação do Confiança. O Confiança nasceu fruto do ideal de 3 jovens, Joaquim Sabino Ribeiro, Epaminondas Vital e Isnar Cantalice, que resolveram criar um clube para poder jogar basquete e voleibol. Então surgiu aí, em 1936, nós estamos fazendo 80 anos, surgiu aí a Associação Desportiva Confiança. E foi exatamente aqui que surgiu Confiança, neste prédio que leva o nome do fundador Joaquim Sabino Ribeiro Chaves. Inicialmente, nesta sala, foi formado um clube recreativo pelos operários, que começaram com as modalidades de vôlei e basquetebol. No dia 1º de maio de 1936, eles se reuniram aqui nesta sala e fundaram a Associação Desportiva Confiança. E a partir daí desenvolve várias outras práticas esportivas, como atletismo, basquete, vôlei feminino, basquete feminino. E vem do chão de fábrica, né? Os trabalhadores da fábrica Confiança solicitam ao seu empregador que crie a oportunidade deles estarem participando, né, de torneios de basquete e voleibol, que foram modalidades que na época eram muito mais elitizadas e não tinham essa oportunidade de participação. Existiam as Olimpíadas Operárias, né? Então todas as fábricas realizavam diversas competições de atletismo, basquete, vôlei, entre elas o futebol. Foi um processo naquela época de inclusão social que nasce o Confiança, incluindo trabalhadores de uma fábrica dentro de modalidades esportivas que eram disputadas pelos grandes clubes daqui, IAT, Associação Atlética, Cotinguiba, e jamais se imaginaria que uma fábrica daria oportunidade aos seus trabalhadores de estarem se inserindo nesse cenário. Quem conhece muito a história do clube proletário é o ex-presidente Rubens Chaves, filho do fundador Joaquim Sabino Ribeiro. Naquela época, os próprios patrões davam-lhes lazer, saúde, habitação e nós, como herdeiro de Joaquim Ribeiro, sentimos que meu pai queria dar tudo que pudesse para ter o retorno no seu trabalho. Então começaram as competições de basquete e de vôlei, que foi um sucesso nas Olimpíadas Industriais. E o Confiança foi crescendo no seio da população. E em 48 a equipe do Confiança, ou a equipe da fábrica, né, e também da Associação Desportiva Confiança é campeã do futebol. E a partir daí eles inserem a equipe do futebol no cenário da Federação Sergipana, que já circulava, né, já acontecia o Campeonato Sergipano de Futebol. Em 1949 foi que surgiu o futebol dentro da Associação Desportiva Confiança. O Joaquim Ribeiro, que era dono da fábrica, estudou no Rio de Janeiro, foi amigo do Silveirinha, lá, que era filho também do dono do Bangu da fábrica, que foi fundador do Bangu, do clube. Com certeza deve ter influenciado ao Joaquim Ribeiro, e quando ele volta para Aracaju, essa relação com o Bangu, que ele nunca perdeu,
né, porque era um amigo, trazia pessoas do Bangu para cá, trouxe o Bangu para jogar amistoso aqui com Confiança. Com certeza influenciou a relação do profissionalismo também com Confiança. E uma das coisas que fez com que o Bangu fosse uma grande equipe de futebol foi a própria fábrica também, que era uma fábrica de tecido. Então, tem muita coisa em comum entre a história do Bangu e a história do Confiança. Por isso que essa origem do proletariado, essa origem do trabalhador, que mostra o Confiança, e mais representativo ainda, nasce no dia 1º de maio, no dia que se comemora o Dia do Trabalhador. Aí está a origem, né, do nosso mascote, o dragão, porque como a chaminé, né, liberava fumaça naquela época, liberava fogo, então eles diziam assim, olha, é o time que solta o fogo, então quem solta fogo é dragão. Essa chaminé, essa fábrica, deu origem a tudo que está acontecendo hoje, né, nessa história belíssima dos 80 anos. Quem foi rei sempre é majestade. Quem foi rei sempre é majestade. No segundo episódio da série dos 80 anos do Confiança, vamos mostrar como foi o início do time azulino no futebol. A história dos operários que depois do expediente na fábrica davam duro também nos gramados. No primeiro campeonato sergipano disputado, os azulinos foram campeões, mas não levaram o título. Saiba mais sobre essas e outras curiosidades. Eu comecei a treinar lá no Itabaiana e me entrosei tanto lá no time de lá que o Debinho é de Itabaiana e o irmão dele me enviou-me para o Confiança. Olha, a Garranchinha vai para o Confiança, vai trabalhar na própria fábrica e jogar no próprio Confiança. Meu pai trabalhava na Ribeiro Chaves, na fábrica Confiança, e eu comecei a gostar do Confiança. Ia para o campo, Sabino Ribeiro, ver os treinamentos. E acabei gostando e botei na cabeça que um dia queria ser jogador. Consegue empatar no finalzinho. Foi nessa cobrança de falta. Cabeçada do Malvina. Meu pai, ele trabalhava na Fábrica Confiança. Ele hoje, graças a Deus, é aposentado da Fábrica Confiança. E aí eu comecei a gostar do Confiança, que até hoje me encontro dentro do Confiança. Fui campeão pelo profissional, 88, 90 fui campeão pelo Confiança. E passei muitos anos no Confiança, passei praticamente quase 12 anos no Confiança. E hoje o Confiança para mim é tudo. Minha rotina na fábrica era ajudante de contramestre. Mas era assim, passar óleo nas máquinas, entendeu? Trabalhei também no passador, era uma máquina... E trabalhei também na fábrica de fazer cordão, na máquina de fazer cordão. Então minha rotina era essa, entendeu? A minha vida toda foi aqui dentro da Ribeiro Chaves, da Fábrica Confiança. Acordava às 6 da manhã, pegava às 7, das 7 a gente saía às 12, pegava 1, 4 da tarde saía para treinar. Todo sujo de lã, sem essa mordomia que tem hoje no Confiança, né? O jogador trabalhava até 4 horas da tarde, 4 horas da tarde vinha para o campo de futebol, cada um trazendo a sua chuteirazinha, seu material. Né? Então, as fábricas tinham essa vantagem. Os demais times não tinham o que oferecer. Eles contrataram, né, jogadores para atuar na fábrica, para ser funcionário da fábrica, mas no fundo era para jogar futebol. E aí eles montam a chamada super equipe, né, a equipe, uma das melhores equipes do futebol sergipano até hoje, reconhecida por todos. Fomos campeões logo no primeiro ano e infelizmente, por força de regulamento, né, nós perdemos o título. Jogavam, ganhavam e perdiam os pontos. Mas por que isso, né? E um dos fatores é que existia a lei de estágio, e nessa lei de estágio, Confiança, todos os jogadores que eram transferidos e iam jogar em outro clube, teria que ficar 1 ano sem jogar. Mas aí o Confiança não respeitou essa lei. Eles não se preocuparam em ganhar o campeonato, eles se preocuparam com mostrar
para a sociedade sergipana e para a sociedade esportista que a melhor equipe está chegando no cenário. Ele já nasceu grande. Vem a doação do terreno por parte da Fábrica de Tecidos Confiança e nasce o estádio Sabino Ribeiro. E daqui a gente vê a chaminé da fábrica, né? Sempre que eu posso, estou no Sabino Ribeiro, acompanhando os treinos, olhando tudo que entra e que sai, entendeu? Então, antes de eu vir para o Confiança, eu já era torcedor e continuo sendo torcedor fantástico do Confiança. No geral, eu trabalhei 40 anos. Trabalhei na fábrica 7 anos e 33 nas lojas. Hoje eu sou taxista e às vezes eu pego um cliente e eu não conheço o cliente. Aí o cliente me conhece, é você que é Malvina? O zagueiro Malvina deu a vitória ao time proletário com esta cobrança. Com a vitória, o Confiança somou mais 2 pontos no quadrangular do segundo turno. Meu final de semana é sagrado. Os quarentões do Confiança eu não deixo, porque tenho história no Confiança e gosto do Confiança e a minha vida toda foi no Confiança. O que eu tenho hoje é graças ao Confiança. O Confiança, principalmente a fábrica, né? Que foi através da fábrica que eu fui para o Confiança. Então, resumindo, o Confiança é um tudo para mim. Quem foi rei sempre é majestade. Quem foi rei sempre é majestade. De origem proletária, o Confiança teve participação decisiva para a democratização do futebol sergipano. Ajudou a atrair as camadas mais populares para os estádios. Sucesso de público desde os primeiros anos de vida. O Dragão alcançou muitas glórias no cenário local, principalmente a partir dos anos 2000. Tanto que foi reconhecido como o campeão do novo milênio. A gente encontrava no cenário sergipano, principalmente no futebol, uma elitização, como no Brasil todo. Então, o futebol no Brasil foi um esporte de elite, né, em que se praticava em que se jogava a elite brasileira, o Sergipe, o Cotiguiba, eram considerados os clubes de elite da época. Então, o Sergipe da Zona Sul, porque foi criado para a prática do remo, né, no estuário sergipano, do Rio Sergipe, localizado numa área urbana que situa a elite sergipana. E aí o Confiança vem e quebra um pouco isso e começa a participar de um campeonato que é totalmente elitizado. Quando era jogo do Confiança, o estádio era cheio. Então não havia preocupação. Quando era jogo do Confiança, não havia preocupação com a renda, porque sabia que ia encher, que a torcida do Confiança ia. E mesmo aqueles que não torciam pelo Confiança, ou queriam assistir um bom espetáculo, quando era do jogo do Confiança, ele chegava e ia assistir porque sabia que o público ia estar lá. Nós somos proletários, né? Nós sempre fomos mais humildes. Nós nascemos aqui num bairro pobre, no bairro industrial, um bairro que durante muitos anos não tinha ligação com o centro da cidade. O Confiança, de 49 em diante, somou muitos campeonatos, né? Então foram muitos títulos, em 49 não ganha, em 50 também não, e ele vai ser campeão, assim, sobrando com a super equipe ainda, mantendo a base, em 51. Na história do clube tem outra marca, né, que ficou rotulado, né, do campeão do novo milênio. Do ano 2000 para cá, a Associação Desportiva Confiança foi quem mais ganhou o título do campeonato estadual. A festa, mais uma vez, era em azul e branco. O capitão Valdson ergueu mais um troféu. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança. Dos operários teve o nome a vitória. Sua bandeira de cor alvianilson, Confiança em todo o Brasil. Confiança não fica mais do que 2 anos sem ganhar um título.
um rótulo que a gente também trouxe para a nossa história, com destaque, claro, para os 2 últimos títulos, em 2014 e 2015, confirmando, né, esse rótulo, essa marca do grande ganhador do milênio no futebol sergipano. Vence o Confiança por 4-0. Tá de parabéns ao Confiança, parabéns também para o time de Estância. É o 20º título em 79 anos de história. Maio de 2014, semifinais do Campeonato Sergipano, 2-1 Confiança contra o Estanciano. Resultado que eliminaria os azulinos, que precisavam de mais um golzinho para ir para a final. Jogo nos acréscimos, e aí... Leandro Kivel é decisivo, marca o 3º para os azulinos, 3-1. Tudo conspirava contra a Confiança, né? E de repente o time consegue aquele gol importante, né? Ao apagar das luzes. A gente percebe claramente que o cara tenta uma jogada e acaba fazendo uma outra e dá certo. Parecia que estava tudo perdido e a gente conseguiu dar a volta por cima. Então acredito que esse foi um fator motivacional para a equipe, né? A gente dá a volta por cima, que no Confiança sempre foi assim. A Confiança consegue aquela vitória, depois consegue o título. Aquele gol salvador ali, a gente tem que dar mérito aos colegas também, né? Foi eu que chutei a bola foi no ângulo, mas o trabalho foi da equipe. Então acredito que aquele momento ali foi um momento muito decisivo. E se aquela bola não tivesse entrado, teria acabado tudo ali. Sempre é majestade. Quem foi rei? Sempre é majestade. No episódio de hoje da série sobre os 80 anos do Confiança, vamos mostrar as campanhas de destaque que o time fez em competições nacionais, como na Taça Brasil, na década de 60, em que o atacante Ruiter fez mais gols do que o Pelé, acreditem. Teve ainda a campanha heróica na Copa Brasil de 77 e o sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2014. Confira essas e outras campanhas históricas do Confiança. Com certeza, a Associação Esportiva Confiança é a equipe que melhor representou o estado de Sergipe nas competições nacionais. A história diz isso, são fatos, né, que podem ser comprovados com muita tranquilidade. Eu sou Ariston Dias, um treinador que ficou na história do Confiança, que levou o Confiança na Copa Brasil em 64 em 63, 64, era por estado. O Confiança eliminou Alagoas, eliminou Paraíba e disputou 2 vezes com o Ceará. Inclusive o Ruiter foi o artilheiro da Copa Brasil com 8 gols. E você sabe como é, o pequeno é quem sofre. Então é consagrado como Pelé, que foi o artilheiro da Copa Brasil. Então o artilheiro da Copa Brasil foi Ruiter do Confiança. Confiança que quando em 1977 fez aquela campanha histórica de disputar o primeiro lugar do grupo no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Um simples empate hoje classifica a grande revelação da Copa Brasil, o Confiança de Sergipe. O Confiança pega o Volta Redonda em Volta Redonda, trazendo na bagagem um bom retrospecto. 3º lugar no Grupo E, com 5 vitórias e 13 pontos ganhos. Ganhamos do Fluminense, né? Ganhamos também, se eu não me engano, da Portuguesa. Ganhamos fora do estado, sempre fizemos grandes jogos. É tanto que a gente foi para o Maracanã já disputar o primeiro lugar do grupo já classificado com o Flamengo. Eu acho que foi um fato inédito. Eu acho que tanto que a imprensa esportiva ficou muito concentrada no elenco do Confiança. O finado Alberto Menezes era um treinador que sempre conversava com a gente. Quando a gente jogava contra qualquer time grande, a gente não tremia, chegava lá dentro, jogava de igual para igual. Cresci desse jeito, lembrando
de uma reportagem nacional que saiu numa revista nacional, em que mostraram quem era esse Confiança, que time era esse Confiança e quem era esse técnico, quem era esse Alberto Menezes, quem era esse treinador que conseguiu disputar, chegar ao Maracanã para poder disputar quem seria o primeiro colocado do grupo. Alberto Menezes foi um dos treinadores, talvez o treinador da melhor campanha, até hoje eu creio, do Confiança em campeonatos brasileiros, né? O Confiança naquela época, ter ido ao Maracanã, ter perdido de 3-1 para o Flamengo, que era daquele de 77 em diante, tornou-se uma equipe imbatível. É um motivo de orgulho para a equipe do Confiança de 77. E em 2002, justamente, o Confiança foi um time sergipano que fez a melhor campanha na Copa do Brasil. Nós chegamos, né, na terceira etapa, na verdade, da Copa do Brasil. Confiança também tem excelentes participações, mantendo essa tradição de representar bem o futebol sergipano nas competições nacionais. Fez uma excelente campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, né, ficando fora da Série B de 2009 por apenas um ponto. O Duque de Caxias classificou com 18 e nós fizemos 17. A torcida começou a ficar empolgadíssima, foi tanto que recordes de rendas no Batistão, a gente nunca tinha visto o Batistão de volta a encher como encheu naquela época. Esse é o Batistão visto de fora. Não importa o ângulo que se olhe, quem chega se depara com o alçapão do Dragão. Colocava o ingresso às 10 horas da manhã, já esgotava, né? Então acho que trouxe de volta o torcedor para o estádio, né? Isso foi quando emergiu, quando surgiu a grande campanha do Vamos Subir Dragão, onde nós lotávamos o estádio Lorival Batista com uma torcida maciça a favor do Confiança, e foi aí, a partir daí, teve uma nova marca na nossa história, que foi o rejuvenescimento da nossa torcida. Vamos subir, Dragão! Vamos subir, Dragão! Vamos subir, Dragão! Na Série D de 2014, já como presidente do clube, né, o Confiança mais uma vez marca a sua história, né, com o primeiro acesso no campo de uma equipe, né, de uma série do Campeonato Brasileiro para outra série, saindo da Série D para a Série C. Ganhamos vários jogos fora de casa, com estádios lotados, então foi um feito inédito sim. Todos os jogadores que participaram têm seus méritos. Eu, consequentemente, por ter feito bastante gols, fico muito feliz por ter ajudado o Confiança com a minha participação em gols, mas muito mais feliz pela equipe que conseguiu construir um calendário para o segundo semestre. Com esse acesso para a Série C, o Confiança, a gente vivia também um momento de expectativa, né, na Série C, enfrentando equipes tradicionais do futebol brasileiro, Fortaleza, Vila Nova, equipes com a maior estrutura econômica. O Confiança vai conseguir fazer frente a essas equipes. As dificuldades nas primeiras 5 rodadas foram grandes, mas a gente conseguiu ir passo a passo superando e chegamos quase a um acesso. Aí fomos passando a chegar a disputar aquele jogo que ficou marcado na minha história, que eu fiz questão de estar presente, que foi o jogo contra o Londrina. Em 2008 foi um ponto, em 2015 foi um gol que faltou lá contra o Londrina, e eu diria mais, né, o dever de casa aqui, mas mesmo assim o objetivo foi atingido, que era manter a Associação Desportiva Confiança na Série C. E o nosso planejamento estratégico está bem delineado para o ano de 2020. O que é que a gente quer ser? Subir para a Série B, manter-se 3 anos na Série B e depois pensar na Série A e ter uma arrecadação significativa e diferenciada dentro do estado de Sergipe no que se diz respeito ao futebol. Sempre é majestade